Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Nós estamos aqui agora para retomar o nosso tema dos atos administrativos, falando sobre eficácia dos atos administrativos. E eu vou começar falando de eficácia exatamente através da ineficácia. Quando ocorre a ineficácia de um ato administrativo? Geralmente em 3 situações. Quando há uma condição futura incerta para sua execução, quando está diretamente ligada à ocorrência de um termo futuro e certo, já não mais incerto, mas certo, termo, prazo, né? Não é condição, é um prazo. Quando depende de outro ato jurídico para produzir efeitos, ok? Então, nessas 3 situações, a ineficácia, né, impede a eficácia. Cumprindo isso, o ato se considera eficaz. Quais são os atributos de um ato administrativo? O ato administrativo, ele tem alguns atributos: a presunção de legitimidade, a imperatividade, a coercibilidade, a tipicidade, a autoexecutoriedade. Esses são os atributos do ato administrativo. O que é a presunção de legitimidade? Ela é implícita a todo ato administrativo, lembra da supremacia do interesse público, prerrogativas do Estado, os atos praticados têm a presunção de legalidade, e aqui a gente está falando legitimidade, que é um conceito mais amplo que legalidade. O ato é válido até que se prove o contrário. O ato expedido pela administração, ele é válido até que se prove o contrário. A imperatividade é o poder conferido aos atos administrativos de gerarem unilateralmente obrigações jurídicas aos administrados, né, independentemente da sua concordância. Então, o ato administrativo, ele se impõe desde que ele é feito dentro dos critérios da legalidade, independentemente do sujeito, do terceiro, né, pessoa física ou pessoa jurídica, concordar com aquilo. A coercibilidade: os atos administrativos devem ser cumpridos sob pena de sanção pelo seu descumprimento. Independentemente de ação judicial, existem também as sanções administrativas pelo não cumprimento dos atos administrativos. A imperatividade e a coercibilidade convivem no mesmo momento na maioria das vezes, né? Vou botar de novo o farol de trânsito vermelho, né? Quando o farol de trânsito está ali vermelho, significa que eu devo parar. Se eu não parar, significa que eu terei uma multa. E essa multa é derivada do quê? Da coercibilidade. Eu concorde ou não concorde com aquilo. Ok? Dentro dessa ideia de atributos dos atos administrativos, a gente também tem a questão da tipicidade, né? A tipicidade tem a ver com a correspondência do ato administrativo e o modelo legal pré-estabelecido. Então, a lei estabeleceu uma tipificação daquele ato e cabe ao agente público cumprir aquela tipificação. A autoexecutoriedade, muito próxima da coercibilidade, quer dizer o seguinte: olha, os atos administrativos devem ser executados pela própria administração pública sem esperar que outros poderes autorizem essa execução. A própria administração pública pode e deve fazê-lo. A gente passa agora para um novo tópico, que é o tópico da classificação dos atos administrativos. Então, quanto à sua estrutura, eles se classificam como concretos, né? Eles se exaurem em uma única aplicação. Por exemplo, a Anvisa determina uma ordem de apreensão de medicamentos que estão causando efeitos colaterais não esperados. Elas se exaurem em uma única aplicação. Abstratos, eles comportam reiteradas e infinitas aplicações sempre que aquela situação ocorrer de novo, né? Aplicação de multa decorrente de passar no farol vermelho. É um ato administrativo abstrato. Toda vez que eu passar pelo farol vermelho, eu terei a aplicação daquela multa, né? Então, sempre que se repete aquilo, a ação estatal se repetirá também. Ela não se exaure numa situação só. Quanto à sua formação, eles podem ser atos unilaterais ou eles podem ser atos bilaterais. Os unilaterais dependem da manifestação de uma única pessoa. Os bilaterais dependem da manifestação de mais de uma pessoa. Se eu faço um contrato administrativo, eu estou diante de um ato bilateral, porque o contratante e o contratado, um desses lados será a administração pública, terão de assinar aquele contrato, concordar com aquelas cláusulas.
Quando é unilateral, só depende da manifestação da administração pública. Quanto à sua composição interna, né, a formação do ato, eles podem ser simples, formados pela manifestação de um único órgão, ou eles podem ser complexos, que dependem da manifestação de mais de um órgão simultaneamente no interior da mesma pessoa pública, né? Então, uma portaria conjunta baixada pelo Ministério da Justiça e da Saúde, a gente está diante de um ato complexo, no qual mais de um órgão se manifesta simultaneamente no interior de uma mesma pessoa pública. Quanto à sua posição interna, né, a formação do ato, os atos também podem ser compostos, que é a manifestação de mais de um órgão, de forma sequencial, aí eu já não estou mais falando de uma só vez, de forma sequencial, no interior de uma mesma pessoa pública. Não é um ato exclusivo, mas um conjunto de atos. No caso anterior que eu falei para vocês, dos atos complexos, é um ato conjunto. Nos atos compostos, não é um ato conjunto, é um ato sequencial. É um conjunto de atos. Quanto aos efeitos sobre o destinatário, eles podem ser ampliativos ou eles podem ser restritivos. Os ampliativos acrescem prerrogativas, vantagens jurídicas ou direitos ao seu destinatário. O exemplo, a outorga de permissão de uso de um bem público, eu estou concedendo a alguém, né? A concessão de aposentadoria, eu estou ampliando as vantagens jurídicas de alguém. E os restritivos eliminam ou reduzem prerrogativas ou vantagens jurídicas atribuídas ao seu destinatário. Né? A revogação da permissão de uso de um bem público é um ato restritivo, é um exemplo de ato restritivo. Quanto à sua repercussão ou alcance sobre terceiros, eles podem ter efeitos internos e podem ter efeitos externos. Os de efeito internos produzem efeitos apenas no interior da administração pública. Edição de pareceres, de informativos, é um ato administrativo só interno. E os externos atingem os terceiros, estranhos à administração pública. Concessão de porte de arma, tem aí a sua repercussão externa, tá? Quanto às prerrogativas da administração para a sua prática, né? Quanto ao seu objeto, podem ser atos de império, que são aqueles praticados sob o requisito de prerrogativas públicas e de forma unilateral. Eu vou lá e embargo uma obra que está com irregularidade. Aquele prédio lá que eu falei, que eu fui lá e impedi que ele continuasse a obra. É um ato de império, requisito de prerrogativa pública. Atos de gestão são aqueles praticados sob o regime de direito privado, ato administrativo que está naquele regime misto de público e privado. Um exemplo disso é quando o poder público celebra um contrato de locação com um particular. Eu vou lá e loco o imóvel de alguém para abrir ali uma creche, por exemplo. Eu estou num ato de gestão, não num ato de império. Quanto à liberdade da administração para a sua prática, eles podem ser vinculados, né, que são aqueles praticados sem margem de liberdade por parte da administração, aquela questão de vinculação e discricionalidade que eu já tratei com vocês. A lei previamente estabelece o comportamento a ser seguido diante de determinada hipótese, ponto. Né? Exemplo, com 70 anos o servidor público deve ser aposentado. É um ato vinculado, não há escolha. Quanto à liberdade da administração para sua prática, a gente tem ainda os discricionários, já falei com vocês também deles em outras aulas, praticado diante de uma determinada margem de liberdade deixada pelo comando legal. Existem opções em que a oportunidade e a conveniência vai dizer na hora se deve ou não ser praticado. Então, a permissão de uso de um bem público é um desses atos, a autorização para porte de armas é outro ato, tá? Em que a legislação ali ela vai dar parâmetros para o gestor decidir. Quanto aos seus destinatários, os atos podem ser gerais, quando eles são editados sem um destinatário específico, né? Edital para concurso público é um ato geral. Individuais, quando eles têm um destinatário certo. Por exemplo, a nomeação de um servidor que passou no concurso público, ali é um ato específico individual. Ou mesmo a sua exoneração. Né? Quanto aos efeitos jurídicos, os atos podem ser constitutivos ou declaratórios. Os constitutivos, eles geram originalmente uma situação jurídica que não existia, né? Por exemplo, a demissão de um funcionário, a exoneração de um funcionário. E atos declaratórios afirmam a pré-existência de uma situação de fato de direito que é existente, ela simplesmente declara. Então, uma certidão que declare que eu tenho bons antecedentes criminais, ela não está constituindo nada em mim, ela simplesmente está reconhecendo um fato ou um direito, ok?
Quanto à sua eficácia, eles se classificam em atos válidos, atos nulos, atos anuláveis, atos inexistentes, sim, o último. Os válidos serão aqueles que atendem a todos os requisitos necessários para a eficácia do ato. Os nulos são que estão acometidos de algum vício incurável, não pode ser corrigido e ele deve ser declarado nulo. Ele não pode surtir efeito no mundo jurídico. Os anuláveis são os que poderiam ter sido anulados, ele tem algum vício, mas é um vício sanável, tá? Pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ele não é considerado nulo e ele pode ser convalidado. Então, é chamado de ato anulável. Ele originariamente não foi feito como devia, tem de fato vício, mas o vício no critério da razoabilidade entre anular o ato e os seus efeitos e corrigir, é mais razoável corrigir, até pelo princípio da economia, a gente convalida esse ato e ele se torna um ato válido com as restrições da convalidação. E os atos inexistentes? Os atos inexistentes, eles têm a mera aparência de ato administrativo, mas não chegaram a se aperfeiçoar. Não é que ele tem um vício incurável, ele sequer se formou como um ato administrativo, então ele não tem validade no mundo jurídico. Seria um ato nulo, gravíssimo, que de tão grave são os vícios, a gente nem pode considerar que os atos existiram. Eu encerro aqui esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as espécies de atos administrativos. Até lá!